Olá, muito boa noite. Estamos iniciando, como sempre fazemos, neste horário de segunda a sexta-feira, para todo o estado do Rio Grande do Sul, nosso encontro diário. Atualidades Pampa e você, nosso telespectador. Vamos dar uma conferida em alguns dos assuntos de hoje? Pois as companhias aéreas foram a Brasília e hoje na Câmara dos Deputados defenderam a manutenção da cobrança pelas malas. Segundo elas, revogar isso vai aumentar o preço da passagem. Maioria do STF decide que privatizações não precisa de aval do Legislativo. Julgamento terminando agora, o último voto ainda saindo, mas não influencia mais o resultado. Maravilha. A prática de emprestar o nome. Vamos falar sobre isso. E o assunto mais comentado do mundo hoje foi Neymar, que está fora da Copa América. E o presidente Bolsonaro foi intimado a depor. Por que será? E a lei que permite a internação involuntária de dependentes químicos foi sancionada pelo presidente Bolsonaro. Falando em presidente Bolsonaro, Mário Barcelos, já que é a tua manchete, e eu me lembrei da musiquinha aquela, com quem será, com quem será, com Essa quem música é de será casamento. que a fulana vai casar, Não sei. de brincadeira. O que aconteceu com o Bolsonaro? Porque hoje passei envolvidésima todo o dia inteiro com o livro de Chicão Tofani. Chicão Tofani, que teve muitos telespectadores, depois eu tenho assim, ó, 2 folhas de papel ao maço. Tu nem sabe o que é papel ao maço? Sabia porque pediam, né? Tinham que vinha na lista escolar. Tinha as fotos de era pequena então, vamos lá. Sobre o juiz da segunda vara criminal de Juiz de Fora, uma belíssima cidade do sul de Minas Gerais, chamada de Carioca do Brejo, quem mora lá. E é mais carioca que mineiro, né? Com certeza, o pessoal adora o Rio. Não, eu sou carioca, não sou mineiro, aquela coisa toda. Bom, o juiz de lá intimou o presidente Bolsonaro para ele depor sobre a facada que ele levou. Então as pessoas acharam que era outra coisa, né? Eu achei também. Mas eu acho que está certo. A lei tem que ser cumprida, inclusive pelo presidente. E ele foi a vítima, né? Ele foi a vítima. Sim, bom, tem interesse nisso. Ele vai comparecer, evidentemente, vai lá e vai dar o seu depoimento. Ele disse, inclusive, que ele achou que era um soco, que ele havia levado um soco, né, no momento da estocada que o maluco esse deu na barriga dele, do presidente. E não sei se vocês notaram, ele tinha um corpo, ele não tinha barriga nenhuma. Agora ele é seco, ele tá esquálido. Não, e tá com barriga. Só a barriga. Só ficando com barriga, porque, claro, ele não faz mais abdominal, não deve fazer mais aquelas ginásticas que ele fazia para manter o corpo, né? Sabe? O exército é disciplina rígida, né? Essa disciplina de agilidade, etc. Né? Mas o Bolsonaro, é impressionante, o que fazem, tudo quanto é notícia referente ao presidente Bolsonaro era distorcida. Grande parte das notícias são distorcidas. Eu me impressiono com isso, sabe? Então, já queriam tirar o poder do executivo, agora já voltam atrás. Será que eles vão deixar ele terminar esse mandato, hein? Eu acho que sim, Marno, acho que sim. Quer dizer, eles vão deixar, ele vai sobreviver, eu acho, a essas coisas todas. Tem que sobreviver, né? Porque senão nós não vamos ver mudança. Não sei o que vocês acham. Falando sobre o Bolsonaro, né? Que, seguindo a sua agenda presidencial, ontem ele abriu uma exceção, estava no jogo da seleção brasileira contra o Catar, que aconteceu em Brasília, e até foi criticado por estar, né, não estava no seu horário de trabalho, estava acompanhando, né, uma atividade esportiva que todo brasileiro ama, eu no meu caso, né, quando não estou trabalhando na Rádio Grenal, vou ao estádio também, então até isso ele levou críticas, mas é impressionante, cara, não pode ser um jogo de futebol, né? Foi que ele foi visitar o Neymar no hospital depois do Neymar ter se lesionado muito feio, saiu do campo chorando, basicamente arrastado pelos médicos, ele não conseguia nem caminhar. Inicialmente era uma lesão que ninguém sabia, mas pela dor e expressão do jogador se sabia que era grave, mas agora 6 semanas de recuperação por uma entorse no tornozelo. Agora ele já saiu de Brasília, ele pegou um jatinho particular e foi direto para Paris, onde vai passar pelo departamento médico do Paris Saint-Germain. Por que será que tinha certeza que aquela lesão dele no jogo ia ser uma coisa que ele ia ter que sair? Mas sabe, Magda... Foi muita coincidência, olha, mas, gente, olha só, eu também pensei isso, mas eu não vou, eu tenho que ser justo. A imagem mostra o pé dele girando
Então, olha, isso eu não vi. Se não estourou o ligamento, a imagem, eu acho que quem acompanha futebol aqui... Hoje o Neymar postou uma foto do tornozelo muito inchado realmente. Mas vocês viram a perna e o tornozelo, tudo era dele? Foi muito feio. Segundo as tatuagens. Não, podia ser só o tornozelo de alguém. Não, ele pisou, o jogador deu o carrinho, o pé dele fez assim lance, mas não... e virou. Eles mostraram de perto. Eu tava prontinho para criticar, mas quando eu vi o lance, não. É que de fato foi ele. O Neymar não está num bom momento. Não tá. Não tá. Tem mais gente que não está em bom momento. Não está em bom momento. Dona Magda, posso até dar um depoimento pessoal. A gente, quando faz essa torção ali, a gente tem três nervos ali, né? O rompimento pode ser parcial e pode ser total. Ele teve total, né? Não leva a cirurgia, mas exige um período longo de recuperação, serão 6 semanas. E ele que tu perde a sustentação, vira e pressiona exatamente sobre isso. E aí houve o rompimento dele e que sorte que não houve a fratura. Para acontecer a substituição dele na Copa América, ele precisa de um laudo médico. Inclusive apresentar o laudo. Sempre Exatamente. que tu vai substituir depois de um determinado prazo... E tem que ser grave e tudo mais. E é apresentado à FIFA, né, e os exames, não basta a palavra, não basta a declaração do médico, tem que apresentar inclusive o exame. Ele saiu imediatamente, até por toda essa parte burocrática, ele sai diretamente para o hospital durante o intervalo. Ele já estava sendo direcionado ao hospital para ter o laudo, os exames com a maior antecedência para não interferir no cronograma do Tite para a seleção brasileira. Lembrando que a Copa América começa neste domingo, no próximo domingo, eu acho. No próximo dia. Domingo é um amistoso ainda. Domingo é o último amistoso. E a seleção já está em Porto Alegre, viu? A gente acompanhou com o Eduardo no Jornal da Pampa, já desembarcou e está aqui. Posso dar um pequeno hiato do Cristiano Ronaldo? O que aconteceu com o Cristiano Ronaldo? Além de fazer os 3 gols ali dessa última vitória, a mulher, aquela que acusou o Ronaldo, retirou a queixa em Los Angeles. Retirou a queixa. Disse que não houve nada, que não era bem isso, não sei o quê. Será que é daqui também vai retirar a queixa? Não, diz que aqui não pode, Mário. Lá a justiça continua. Não, a justiça americana, eu declarei meu desconhecimento, mas na brasileira o meu conhecimento. Mas na americana a gente lembrou, o Vitorino também falou, é uma ação pública incondicionada. Estupro não pode voltar atrás. Já que estamos falando sobre o Neymar, porque é impossível a gente não falar, né? Porque hoje até tem novidades. Tem a lesão dele e tem também depoimentos, entrevistas, idas e voltas e vindas, e a senhorita é atrapalhada. A mocinha é essa que tinha muito amor e queria fazer uma noite com o Neymar. Assim como? Não, aí vem baixão. Não? Você vai me bater. Gosto. Mas eu vou te bater. Sabe por quê? Eu vou te bater? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você me agrediu ontem. Você me deixou aqui sozinha. Essa é a mocinha que foi... Ela que bateu nele? Que foi estuprada. Completamente. E que, aliás, tem vários registros policiais na delegacia onde ela morava, porque ela batia no ex-marido. Ela agredia o ex-marido. Legal, né? Pois é, né? Agora o julgamento é de... Diz que a agressão foi até com faca. É como o marido, né? Meu marido é uma agressão com faca. São duas informações que são oficiais, porque nos vieram através de sites oficiais. Tive esse cuidado, porque a gente está num mundo de fake news, né? Mas em 2014, ela teria dado uma facada no ex-marido, que é muito mais que uma agressão. O Neymar se salvou dessa, não sei como. E ela quis dar a segunda facada no Neymar, né? Sim, mas aí era para tirar grana, é outra coisa. Segundo, eu quero até dar o crédito, eu acho que é importante, o Cabrini do SBT, uma entrevista de 12 minutos que está circulando o mundo, né, onde ele entrevistou essa menina, e quero passar a minha impressão pessoal. Eu ouvi atentamente mais de uma vez, onde ela dá a versão dela, nem com a versão dela a gente consegue acreditar nela. É difícil, é muito difícil. Mas, Magda, uma correção rápida, porque os nossos telespectadores muito atentos ao que acontece, eles nos informam, né, me informam, que no caso do Neymar não foi direto para Paris. A Folha de São Paulo informa que ele irá depor em São Paulo no sábado, então perfeito. Ele saiu de Brasília no seu jatinho particular para São Paulo para fazer o seu depoimento. Não levou ninguém. Não é no Rio de Janeiro.
Porque no Rio de Janeiro ele vai responder pelos crimes cibernéticos. Cibernéticos. Exatamente. As cibernéticos, é isso. Né? Exatamente. O depoimento é sobre o que ele postou. Exatamente, que eu saiba até onde eu porque sei. ele teria postado quando estava no Rio de Janeiro, a caminho de Teresópolis, exatamente. Daí o porquê que a comarca fica ali. A competência da XV. Entendi. Agora, Neymar à parte, o que o pai dele estava fazendo com credencial no pescoço dentro do vestiário da seleção brasileira ontem? Cada jogador pode levar o pai e a mãe para dentro do vestiário? Mas ele só foi autorizado depois da lesão do Neymar, ao entrar no vestiário. O Edu Gaspar até deu uma coletiva esclarecendo isso, dizendo que só teria entrado o pai do Neymar no vestiário depois da lesão do atleta. A gente questionou isso também na Rádio Grenal, porque é uma regalia que só ele tem, né? Só o Neymar tem. Vamos avisar a todos, então, senhores atletas, sempre que os senhores se lesionarem, a sua mãe, pai, cachorro, papagaio, pode entrar no vestiário da seleção para ver vocês machucadinhos, tá? Não é assim. Machucadinhos. E o pai do Neymar armou uma encrenca no aeroporto. Não queria que um fotógrafo fotografasse o Neymar com a perna enfaixada, coisa e tal, e partiu para cima do fotógrafo lá no aeroporto de Brasília. Ele arrancou a câmera. Arrancou a câmera do fotógrafo no aeroporto de Brasília. Cara, o pai do Neymar, eu acho que o heavy metal da família não é o Neymar, é o pai dele. É o pai dele. Aliás, não, é justamente pelo pai dele ser assim que o Neymar acaba se tornando eu acho que foi a Ana que ambulante. disse aqui na mesa aqui, você quer ver o Neymar? Olha o pai dele. Olha o pai dele. Nós temos essas imagens, eu não vi isso. Não vi. Sim, fez um... Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver? Cadê? Vamos? Alô? 1, 2, 3, 4, foi. Foi até o Será? Isso é pegadinha, isso é pegadinha. Foi uma da agência Reuters, né? Isso, que foi o sétimo depois elemento, afastado. oitavo elemento. O oitavo elemento estava falando do outro vídeo que a gente já mostrou e eu não tinha entendido. Meu nome é Magda, né? Também mas não posso acertar tudo. Roberta. Magda, nós estamos vivendo, todos sabem, uma grave crise financeira e muitas pessoas estão com o nome sujo. Com isso, pagamentos, situações inusitadas ou muito importantes fazem com que muitas pessoas recorram ao pedido de empréstimo do nome de um amigo, de um parente, de um conhecido. Pois o que está acontecendo? 24% dos casos de inadimplência no Brasil são de pessoas que emprestaram o seu nome a outra. Esse dado, o Marne Barcelos nos trouxe na semana passada, eu achei muito forte, muito curioso e fui atrás de descobrir um pouco mais sobre esse assunto. E cheguei à conclusão que realmente, assim, as pessoas estão um pouco... As pessoas não estão tendo uma... Como que eu posso explicar isso? Não estão tendo um respeito. Talvez o maior patrimônio que a gente tem na vida, que é o nosso próprio crédito. Muitas vezes, para a gente respeitar até uma amizade, é necessário dizer um não. E por que eu estou dizendo isso? Porque está difícil para todo mundo. Então não se trata de emprestar um dinheiro, é emprestar o seu crédito, é emprestar o seu nome. A gente tem que ter muito cuidado com isso. E me chamou muito a atenção que, para os senhores terem uma ideia, 53% das pessoas que emprestam o nome acabam pagando essa dívida sozinhos para poder ter justamente esse bem maior que é o seu crédito de volta. 32% dos que emprestaram não sabem o valor da dívida. E 24%, como eu disse, estão inadimplentes no mercado. 51% dessas pessoas emprestam com a intenção de ajudar. E isso é bacana. É bacana porque todo mundo fica sensibilizado. Quem é que não se sente assim, enfim, né? Às vezes o teu pai pede teu crédito, tu é um jovem, tá iniciando a tua vida, tem um nome limpo e o teu pai precisa de um crédito. Tu vai dizer não pro teu pai, tu vai dizer não pra tua mãe, é claro que tu vai dizer sim. E é isso que tá difícil. Às vezes a pessoa pede por uma necessidade e a pessoa que recebe esse pedido acaba lesando talvez a sua vida, inicia uma vida profissional falido. Quantas vezes a gente sabe que isso acontece? 16% das pessoas tem vergonha de dizer não. E as pesquisas também mostraram que 27% são amigos. Então, para quem que se pede? 27%, a maioria das pessoas que pedem emprestado o nome, pedem emprestado para amigos. 14% são filhos, 13% são cônjuges e 12% são colegas de trabalho.
Então, a maioria são dívidas de cartão de crédito. Então, pegam o nome emprestado, perguntam assim, olha, eu posso usar o teu cartão de crédito para comprar um objeto ou pagar uma conta, enfim. 20% é cartão de loja, 17% é financiamento e 14% é empréstimo pessoal. E o mais estarrecedor, depois de ter pago a dívida, depois de ter emprestado o nome, ficado inadimplente, pagado a dívida, 45% das pessoas questionadas dizem que emprestariam o seu nome novamente. E isso é ruim. É ruim para a economia também, porque aumenta o número de pessoas sem crédito. E eu volto a dizer, o crédito da gente é o nosso maior patrimônio. Então a gente tem que tentar ajudar essa pessoa de outra forma. Ajudar ela de outra forma sem emprestar o teu nome. Nem que tu empreste, enfim, algo que possa colaborar ou simplesmente ajude dizendo não. Muitas vezes o não ajuda. Além de pato burro, né? Porque não é isso. Muito obrigada. Tu emprestou de novo? Sério? De novo, eu tô vivenciando isso. Há muitos anos atrás eu tinha uma amiga. Tô fechando. Hello, amiga. Que assim, porque quando a pessoa inclusive é vigarista, aí o golpe é diferente, né? Então assim, tu não sei o que daí. Você tá de emocional. Eu pagava e aí quando ela recebia o dinheiro dela de fora, ela ressarcia. Sim. Isso ela fez até ganhar minha confiança. Até que um dia ela comprou umas coisas no meu cheque, na loja onde eu estava comprando ela também. Gente, tem uns 10 anos isso, no mínimo. Eu tomei um tufo de 6 mil reais. Há 10 anos atrás? Há 10 anos atrás. Aí tive sorte porque a dona da loja me conhecia e conhecia a vigarista, sabe? E disse, olha, eu até achei estranho que tu estava fazendo isso e tal. Muitos anos depois eu consegui me ressarcir, porque aí a dona da loja enfiou o pé na porta dela, tirou uns espelhos, tirou umas coisas assim, e eu consegui que ela me pagasse. Aí, como diz a pesquisa da menina Roberta, eu agora fiz um favor para uma pessoa com um telefone. Eita. Aí comecei a receber umas contas, eu não estou entendendo. É a Claro. Cheguei lá, sei o que a Claro fez. Como se não bastasse a pessoa que não pagou a conta. A Claro transferiu um telefone que estava no meu nome para uma outra pessoa e para a sua empresa. Sem a minha autorização. Hello. Eu fiz um banzé hoje lá na Claro, né? Cheguei um pouco atrasada no negócio do Chicão, porque a loja... Você é advogado? Preciso? Mas calma aí. Sim, muito bem. E aí ainda fiquei com aquele meu papel de idiota ali, e todo mundo hahaha, eu levantei e digo assim... Eu vim aqui rir junto com vocês. Porque eu não sei do que vocês estão rindo. A Claro fez uma falcatrua comigo. Uma falcatrua. E assim, a pessoa levou só o número de telefone que interessava. O outro ela deixou. Eu não entendi aquela conta que estava chegando de um telefone que eu não sabia nem o que era. Entendeu? Então assim, não é só... É porque eu fiz para um amigo isso. E a pessoa, de algum jeito, fez uma falcatrua junto com a Claro e pegou o telefone para si, tá? Eu tô pouco me lixando com o telefone, mas o feito é ruim, sim, a ação é muito ruim e deixou a conta para mim. A pessoa que enfia agora o telefone no bolso, sabe? E deixou a conta para mim. Então assim, gente, a pesquisa da Roberta está exata, é exatamente assim que acontece. Você está nos 45%. Eu tô nos 45%, sabe? Eu tô nos 24% dos 9%. Sabe? Tô, e assim, o que acontece? Além de tudo, fiquei decepcionada, porque desde que a Claro botou o pé no Rio Grande do Sul, eu sou cliente da Claro, vou ter que trocar, né? Tu não pode confiar numa operadora. Mas não resolveram? Mas aí o que acontece? A solução só tá lá, porque o computador deles vai só até a loja, né? Os funcionários não sabem. Ele disse, olha, realmente a senhora tem razão. A senhora transferir o seu telefone para outra pessoa sem a sua anuência. Que maravilha. Vamos ver. Estou esperando. Eles me pediram 5 dias para resolver. Qual é a solução que eu dei? Não pago a conta, não quero mais aquele telefone, mas zero meu negócio com a Claro. E eu vou migrar para outra companhia. Desculpa eu ter ocupado tanto tempo. Aqui no WhatsApp, 999-777-001. Boa noite, é a Sol de Esteio que se comunica. O presidente é um sem noção, visitar Neymar com tanta coisa para resolver neste país.
Daí a outra sobre o Neymar. Não gosto do Neymar, mas prejudicaram o menino e ainda o compararam com um cachorro, diz o Paulo de Torres. Não sei dessa parte. Como é que é? Compararam o Neymar a um cachorro? Ai, credo. Que isso. Boa noite, gente legal. O Neymar está depondo neste momento sobre crime virtual no Rio de Janeiro. Colabora a Ana de Porto Alegre. A telespectadora Núbia de Esteio, que é pedagoga, diz: boa noite, querida Carla Conká, Magda e bancada e companhia. Sou a Núbia de Esteio e que sempre escreve, mas que nunca é lida. Mas tudo bem, sem problemas. Adoro o nosso programa, sim, porque nós, os gaúchos, já o consideramos o nosso programa preferido. Devo confessar que gostava mais antes, com o viés mais à direita. Confesso também que entendo tu não leres esse textão muito longo no ar, é verdade, Núbia. Agora eu vou te dar só um beijo, porque aí continua, são muitos parágrafos, não temos esse tempo. E por fim, eu quero mandar um abraço pro Everton do Partenon, que sempre se comunica com a gente. Ele diz assim: boa noite, minha turma. Por favor, senhorita Carla Krieger, senhora, lhe peço educadamente que você preste atenção no WhatsApp e comece a ler as mensagens do Everton do Partenon, porque eu acho que você esqueceu dele. Muito obrigado, desculpa a brincadeira, mas é verdade. Beijos a todos. Ô, Núbia, eu quero só te dizer uma coisa pra Núbia. Só uma coisa que eu quero dizer pra Núbia. Núbia, qualquer coisa que tu faça em termos de jornalismo, e quando tu tens um público tão grande, tu não podes ter um viés só. Tu tens que ter, e até porque faz parte do jornalismo, faz parte da nossa obrigação, é de trazer um assunto e mostrar dele todas as suas facetas, as opiniões das pessoas. Então, assim, sabe, não é porque a gente não gostava mais, não gostava. Eu acho muito melhor agora. Porque tu tens opiniões diferentes. Porque tu tem um programa onde todo mundo é vaquinha de presépio, eu acho que fica um pouco sem graça e perde muito da sua credibilidade. Magda, está rolando na internet um abaixo-assinado para ser encaminhado ao Congresso Nacional com uma proposta de lei que vai se chamar Neymar da Penha. Ai, que maravilha. Mas olha aqui, ó, brincadeiras à parte, eu quero dar uma notícia para vocês, uma informação muito importante, porque eu quero falar para aquelas pessoas que têm perda auditiva. Você sabia que existe uma clínica em Porto Alegre especializada em audição? Eu estou falando da Mais Sons, Clínica da Audição, que conta com uma equipe especializada em perda auditiva, preparada para solucionar problemas como dificuldade de assistir televisão, dificuldade de falar no celular e, principalmente, pacientes que não se adaptaram com próteses auditivas tradicionais. Lembre-se e saiba que perda auditiva é uma coisa muito séria, porque ela pode acelerar a perda da memória e o declínio cognitivo do paciente. Se você tem algum familiar com problemas auditivos, você deve encaminhá-lo até a Clínica da Audição, ligar para o número 3061-7373 e agendar a sua consulta. Lembrando que a tecnologia mais moderna do mundo referente à audição, você encontra na Mais Sons, Clínica da Audição, Mário Barcelos. Dona Magda, a deputada Cristiane Yared, que é uma partidária do Bolsonaro, criticou assodadamente o Bolsonaro no seu último pronunciamento anteontem na Câmara dos Deputados. Ela é mãe de um dos meninos que teve a morte, né? 2 meninos morreram com aquele deputado Carlos lá do Paraná. Sim, ele atropelou. Atropelou. Tava bêbado e tudo mais. Sem andar, como é, a cadeirinha não pode. Mas eu quero explicar mais uma vez, o Bolsonaro disse que não vai ter multa. A penalização, os pontos na carteira por não usar a cadeirinha vão continuar os mesmos pontos. Então ele não disse, ele apenas quer tirar a multa. A multa, ele quer que continue, evidentemente, nesse novo projeto, que as pessoas percam os pontos na carteira. Então, nem ela, que é aliada do Bolsonaro, nem ela, que é amiga do Bolsonaro, entendeu o que ele disse. Nem eu entendi agora. Eu também não. Eu também, eu tinha entendido a mesma coisa que ela. Eu vou repetir. Por favor. O Bolsonaro quer o seguinte, que a pessoa continue com a cadeirinha, perca os pontos na carteira, mas não pague multa. Presta atenção. Isso tu estás dizendo e nós estamos entendendo.
Como o Bolsonaro disse isso, tu te lembra? Vai ser duas multas separadas? Disse isso na televisão. Eu não entendi. Perde os pontos, Assim, mas não com paga a esse multa. tempo, eu não tinha entendido Eu isso. também tinha Ele entendido disse isso. diferente. Eu vi ele dizer isso diversas vezes. Pois é, Eu entendi a substituição da multa e dos pontos por uma advertência e a crítica. Se fosse ainda uma primeira advertência Eu e ouvi depois... ele dizer em alto e bom som, que as pessoas perderão os pontos, mas não pagarão essa multa. Eu não ouvi, mas confio nos ouvidos. Não, eu também. Se o Mário está dizendo que ouviu. Eu não ouvi. Eu não vou dizer que... Eu li e ouvi isso reproduzido por outras pessoas. O Marne, como ouviu o Bolsonaro falar, eu vou acreditar também no Marne e vou achar que as pessoas, na sua maioria, entendem. Mas tu sabe, Marne, eu acho que tem que ter, nesse caso, tem que ter a multa e tem que ter, porque as pessoas sentem no bolso. Ou então, uma primeira advertência e depois, num segundo momento que é abordado, aí sim, uma infração gravíssima, porque a pessoa vai voltar e vai repetir, Marne. E as crianças hoje, tu sabe que o trânsito mata muita criança, porque ainda vão sem cinto, ainda não usam a cadeirinha, ainda... Não levo nem pra vacinar, exatamente. Né, então, assim, tem que ter uma repressão. Mas existe uma indústria da multa no Brasil? Existe. Isso sim, claro, com certeza. Ele falou isso aí. O próprio Vitorino certa vez comentou que o órgão que mais dói no brasileiro é o bolso. Então, quando tu tira do bolso é o que o brasileiro aprende, também porque a Organização Mundial da Saúde afirma que usar a cadeirinha, ela diminui em até 60% o número de crianças que morrem no trânsito. A gente está falando, morte, só no Brasil, de 3 crianças que morrem por dia. Olha só. Pela não utilização da cadeirinha ou pela utilização equivocada do objeto, porque isso também tem que ser levado em consideração. Não basta você instalar, você tem que instalar no seu carro da maneira correta para proteger o seu filho. Então, e também botar a cadeirinha correta, porque tem para a idade das crianças, né? E também saber colocar a criança na cadeirinha, que as pessoas às vezes não sabem. Eu, por exemplo, fui colocar a filha de uma amiga minha, levei um baile, eu não sabia. Não, é difícil mesmo, porque cruza o cinto, não sabia nem como fazer, quase matei a criança estrangulada. Eu, quando relembro, eu botei uma foto esses dias nos meus Facebooks, onde eu botei as 3 gerações, tive a oportunidade de juntar meus 3 filhos e meus 3 netos. E dá para fazer bem a comparação evolutiva da sociedade. Os meus filhos, na época dos meus filhos, não tinha cadeirinha, não tinha nada, eles iam na frente com a mãe ali, se freasse, dava com aquela cabeça no vidro ali. Não sei como é que fazíamos isso, mas fazíamos. Deus devia ajudar bastante, porque nem acontecia tanto, ou o trânsito não era como agora. Hoje. Já os meus netos vieram sobre uma égide, sobre a questão da cadeirinha, e é um ritual, cara. Eu fico, cada vez que recebo visita, e vou ver ali, a cadeira é amarrada, depois vem a criança, ela é totalmente protegida, a criança sai dali assegurada. E como ela quando não está amarrada. Não, ela vem, as crianças não reclamam. Não vai botar o cinto. Ela pergunta, não vai botar o cinto. Elas nasceram sobre essa égide, então é importante, por isso que a gente fala muito na palavra educação, né? E só um dado interessante que em São Paulo, por exemplo, em torno de 36% das crianças que durante a semana usam a cadeirinha. Então a gente vê só 36% dos pais que protegem, e em certa oportunidade até brinco, né? Porque o meu primo falou, esses dias eu andei com o fulaninho e o fulaninho não me botou na cadeirinha. Já criou uma briga familiar, porque eu falo, até a criança já tem o hábito. A criança tem o hábito. Eu vou dar uma de Chicão aqui agora. Mas que povinho, né? Olha aqui, povinho. Sabem que 60% das mortes são evitadas com a cadeirinha. E eles botam a cadeirinha só para não ser multados. Aí sabem que quase 100% é imunização evita resfriados e mortes entre velhos e crianças. E mesmo assim, eles não vacinam. Mal chegou a 68% o índice de vacinação. Aí, o cinto de segurança que o Ruschel falou agora evita 80% dos traumas em situação limite. E mesmo assim, eles usam um cinto para não ser multado. E é pros filhos, né? É pros filhos, Dona né? Magda, a minha manchete vai ser sobre o corregedor que deveria pegar os corruptos, estava corrompido. Então eu já... Só para dizer o que é o Brasil. Como é difícil explicar. Olha aqui, o Brasil. O Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. O doutor Alex Custódio, que está acompanhando o programa, diz: ratifico o que o Marne disse. O presidente falou em alto e bom som. Porque o brasileiro descumpre regras de trânsito aqui no Brasil e cumpre à risca nos Estados Unidos,
Ele está questionando. Ele está dizendo, porque lá dá cadeia. Dirigir alcoolizado, por exemplo, dá 45 dias de detenção e multa. Sem carteira, 30 dias e multa. Se não está com cadeirinha, responde por crime contra crianças e sujeito à prisão mais grave e multa. Obrigado, doutor Alex Custódio. Então vamos ao seu... É onde isso, nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. O Brasil, eu digo, as leis necessariamente não são ruins, é que no Brasil a aplicabilidade... É o jeitinho brasileiro, conhecido no mundo inteiro. Pontos, por exemplo... todo mundo está com a carteira caçada, andando com a carteira, e é um horror, não se retém a carteira, não se pede a carteira. Antes de eu te passei a palavra, mas eu queria só, falando de trânsito, me perdoa. Está no osul.com.br, é o nosso portal, que você tem acesso baixando o aplicativo na plataforma da sua preferência e não custa absolutamente nada. Nós estamos em pleno período de campanha, justamente, de cuidados no trânsito. A gente tem assistido a diretora Disa Gonzaga falando, pois neste dia, nesta quinta-feira, em plena campanha de conscientização no trânsito em Cachoeirinha, aconteceu um acidente. E mãe e filha de 3 meses foram atropeladas durante a ação de conscientização no trânsito. Não, parece uma piada. O acidente aconteceu a poucos metros da Rua Flores da Cunha, na Parada 49, onde fiscais de trânsito da Coordenadoria de Educação para o Trânsito realizavam uma encenação educativa e alusiva à campanha. Faixa de pedestres não usou, deu zebra. E a foto que está no Sul mostra que a pessoa usou a faixa de segurança e deu zebra. Confira o sul.com.br. E aí a mãe empurrando um carrinho de bebê. E aí que diz que quem atropelou ficou realmente muito nervoso, em estado de choque, teve uma crise de choro. Imagina. Fizeram boletim de ocorrência e tudo mais, mas as pessoas têm que prestar atenção no trânsito. Mas a mãe e o bebê... Tudo bem. Tudo bem, mas foram atropelados, né? Foi a família inteira que estava atravessando, o pai, a criança, tinha uma criança um pouquinho maior de 2 anos, a mãe e esse bebê, e a mãe e o bebê que realmente sofreram ferimentos leves, mas está tudo certo. Graças a Deus. Vamos lá, Ruxo, então. Eu vou falar da corregedoria, então, para se entender como no Brasil é difícil as coisas. Tu tem um sistema... E sobre ele se cria um sistema para conferir o sistema, que chama-se corregedoria. Temos isso em diversos órgãos. A função da corregedoria é exatamente apurar os desvios, as irregularidades, as corrupções. O que aconteceu, seu Mari, com os ex-secretários, agora ex-secretário da Fazenda de São Paulo? Este senhor assumiu a corregedoria em 2016 e fez a investigação, dona Magda. Ele tinha 30 imóveis. 30 imóveis. Rende aquele cargo de secretário de Segurança de São Paulo. Pois é, né? Dá um rendimento mensal extraordinário. É que em São Paulo tudo é big, né? Big, né? Aí ele, não satisfeito, dona Magda, ele se separou. Olha, as relações não são persistentes. Não, às vezes é muito difícil manter uma relação. O que ele fez? Um homem bondoso. Olha a cara do Ruxo, um homem bondoso. Deixou os 30 imóveis com a ex-esposa. Você tá me agredindo? Não. Ele é bondoso? Escuta. Ele é, vou mudar, porque bondoso ele é generoso. Ele é generoso, é mais adequado. O que ele fez, dona? Ele passou os 30 imóveis para ex-esposa. Ex-esposa. Quem é tão generoso assim como a ex-esposa? Causou uma certa surpresa que ele, ao ser preso, estava na casa da ex-esposa. Então se imagina que tenha sido uma simulação essa separação, né, para tentar proteger. Mas a grande tristeza é que a operação que pegou a máfia do ICMS, ele não só em fazer olhos mouros, olhos cegos, ou seja, os olhos que for, ele ainda protegeu os 12 peritos que propiciaram toda aquela corrupção. E a investigação também, né, com 30 apartamentos passados. A investigação sobre ele começou exatamente isso, porque não foram investigar ele, foram investigar lá, e ele foi lá se meter nas investigações e dificultar e sumir com coisa. E aí chamou os holofotes para ele, e aí se descobriram tudo que eu desnudei para vocês aqui. Então esses 30 imóveis estão sob suspeição agora. Essa esposa que tinha sido aquinhoada na separação, acho que vai ter revisionada a sua partida. Mas vejam, a corregedoria. Então, no Brasil, tu cria um sistema para cuidar da corrupção e esta corregedoria também se corrompe.
Não me surpreende, né? Depois que aconteceu no Rio de Janeiro, compraram um tribunal inteiro. Né? É verdade, né? Só uma pessoa que não foi comprada. Lembra do Billy? O Billy. O pessoal que estava fazendo recadastramento do Bolsa Família, na cidade interior de São Paulo, foi lá verificar, e aí chegaram na casa, a senhora está... Eu vim, nós estamos verificando aqui o Bolsa Família, seu marido, meu marido está trabalhando. E o seu filho, não, nós não temos filho. E o Billy? Não, o Billy está aqui, que é Billy. Aí o rapaz olhou e disse, mas ele está no Bolsa Família. Quem é o seu marido? O meu marido é o fulano. O fulano, que é o coordenador do Bolsa Família do município? Coordenador de fiscalização do Bolsa Família do município. Sim, muito obrigado. O Billy. Com essa, eu tenho obrigação de dar uma informação, de dar uma notícia boa para vocês. Vamos lá? Presta atenção nesta dica. Para você que precisa decorar a sua casa ou presentear alguém especial, eu convido a conhecer a SAF, Decoração e Presentes em Canoas. Nesta sexta-feira e no sábado, loja aberta com muitas novidades para você. A SAF fica em Canoas, ao lado do viaduto da Boqueirão, sentido Porto Alegre. Na SAF você encontra fontes iluminadas, vários tamanhos e modelos para a sua casa. Tem também um setor inteiro de quadros pintados à mão, peças exclusivas a partir de R$ 45. Vale a pena conferir. Chegou também a nova linha de cerâmicas peroladas. Variedade em peças de cerâmicas, das mais simples a mais sofisticadas, a partir de R$ 39,90. Tem também arranjos e flores permanentes a partir de R$ 43. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. A loja da SAF está localizada aqui perto em Canoas, bem ao lado do viaduto da Boqueirão, no sentido Porto Alegre. Não deixe de conferir. SAF, Decoração e Presentes. É ou não é uma boa dica, né? Não deixe realmente de conhecer a SAF, Decoração e Presentes. O Dia dos Namorados está chegando aí, às vezes uma coisinha para casa, vai ajeitando. Quando você vê, a casa do sujeito tá do jeito que você gosta. Tem namorado para vender. Tem? É. E namorada, pelo visto, que tu foi lá? Eu fui dar uma pesquisada, mas tá muito caro. O Magda, o Gil mandou uma mensagem curiosa aqui, uma reflexão da bancada. Ele disse o seguinte, olha só. A obrigatoriedade da cadeirinha cria alguns fenômenos curiosos. Por exemplo, você tem carro e uma pessoa vizinha pede uma carona e tem um filho de 2 anos, quer uma carona até um posto de saúde ou um hospital. Você é solteiro, não tem cadeirinha, o carro é para seu uso privado. O que acontece? Você dá carona para ela e manda a criança de ônibus? Ele tem razão, mas isso é uma situação excepcional, né? A pessoa provavelmente vai mostrar, vai provar, tá indo dar um socorro, não tem filho, não é? Mas para provar pode ir do IPTC. Não, mas eu posso te dizer uma coisa, já que ele fez essa figura, eu vou engordar essa figura. Essa criança tem uma mãe e tem um pai. Senta no banco de trás, carrega a criança consigo. Exatamente. Mas esse exemplo, diante de bilhões de crianças que existem, vou dizer uma coisa, nós perder tempo com ele. É a mesma situação que a gente fala das armas, né? Das armas, uma situação muito específica dentro de um parâmetro onde o máximo fala mais alto do que a situação. Eu não quero falar de arma hoje. Não, mas é só o mesmo exemplo. Gil, quem tiver filho tem que ter cadeirinha também, tendo ou não tendo carro. Vamos lá. Aliás, é interessante. Quem tem filhos, mesmo que não tenha carro, pode ter uma cadeirinha. Vai pegar uma carona, por exemplo, é período de praia, final de semana. Vou pra praia, me dá uma carona. Dou uma carona, coisa tal, mas eu não tenho cadeirinha pro seu filho. Mas eu tenho a minha cadeirinha. Não, isso aí é legal. O tema é bom. Claro. E como é que funcionam os aplicativos e como é que funcionam os carros? Como é que eles carregam as crianças? Já tem alguns aplicativos em outros países que tem a versão Kids, que daí tu coloca até a idade da criança pra ter um Uber específico. Legal. Né? Nós vamos chegar lá daqui uns 15 anos. As crianças vão ter nem a gente, né? A flexibilização, o termo é bom, mas é flexibilização das cadeiras para os aplicativos. Chegou! Mas se eu sou um Uber e sou chamado, e realmente o exemplo é bom. E chega alguém com a criança, tu tem que negar a corrida. Claro. Eu não vou tomar uma multa. Exatamente, isso eu pensei. Isso eu pensei também. Mas pode haver a flexibilização e aí é por desconhecimento. Agora a gente está falando de casos específicos, mas o que também importa é quantas pessoas que têm deficiência, que usa cadeira de rodas e que tem dificuldades no aplicativo, num táxi, porque existem
poucos modelos que oferecem esse muito conforto. pequeno. E, na verdade, é um conforto, não, é uma necessidade, né? Então, a gente precisa realmente evoluir nisso. Não são adaptados os táxis. Exatamente. O número é muito pequeno. O Gil tá enchendo o saco aqui, que a cadeirinha custa 300 pila. Ô, Gil, compra! Ô, Gil, é bem caro. É caro. Gil, pô! Chega, né, Gil? É mais caro. É mais caro que 300 reais teu filho. É muito mais caro, é muito essa tua cadeirinha da cozinha. Tá de segunda mão. Da cozinha, essa tua cadeirinha. Pensa no Neymar que pagou uma passagem de Paris. Pra apanhar. Mas essa de ser de segunda mão é boa também. Vai em brechó, pergunta em grupo de WhatsApp se a pessoa tem, né, as pessoas que têm filho e tal, elas depois têm que fazer alguma coisa com a tal da cadeirinha, não tem onde guardar, se puder vender por um preço bem mais acessível. Isso tem acontecido bastante. E tem aquelas adaptáveis hoje, né? Tu usa de 1 ano até o... vai tirando. Vai aumentando a cadeira, a criança tá com 15, Eu tenho uma boa notícia pra ti, Magda Beatriz. Ai, graças a Deus, é tudo que eu preciso hoje. Eu só tive uma telespectadora bem assídua, se chama Perla, ela disse que era pra te avisar que ela pode te ajudar. Trabalhou na Vivo e sabe muito bem como fazem por baixo dos panos a transferência. Oba, que maravilha. Se puder ajudar, eu disse que era por baixo dos panos. Dá o meu contato para ela. Um absurdo tido como normal. Tá, me dá o Chicão palmeirense não veio mais? Não, o Chicão, assim, ó, o Chicão ontem não veio. Acho que estava concentrado para a sessão de autógrafos dessa quinta-feira, né? E aí, eu acho que até antes das 16 horas ele já estava lá no Varietá, ali no Praia de Belas Shopping, recebendo os telespectadores e vendendo livros, autografando livros. E quero dizer que muitos dos nossos telespectadores foram até lá, todos muito queridos, muito carinhosos. Eu não quero, assim, eu não vou citar todos hoje, porque eu posso até esquecer alguém, mas algumas pessoas que me chamaram muito a atenção. O senhor Nilson Wolff, ele é nosso telespectador, ele mora aí em Campo Bom, participa muito do nosso programa e ele veio especialmente para comprar o livro do Chicão, para tirar uma foto com o Chicão, assim como Marisa Wolff e Zuleika Wolff também estiveram lá, assim como as amigas e colegas de Sevigné da dona Elaine, mãe da Carla, Maria Alice Dalben e Maria Regina Chaves. Eu deduzo que esses sobrenomes delas são agora mais de casadas, enfim. E também esteve lá um menino de 16 anos, o nome dele é Riquelme Camacho. Opa. Ele tinha se abraçado no livro do Chicão, ele já tinha estado lá e foi lá porque ele queria me ver. E ele estava acompanhado do pai dele, que é Jefferson Mello. Bom, eles são fissurados pelo nosso programa. Que legal. Fissurados. Eles assistem os 2 programas, os 2 nos adoram, não sabem viver sem ele. E o Riquelme também. Eu digo, Riquelme, tu não tem nada melhor pra fazer, Riquelme? Ele disse, mas eu gosto e tal, não sei o que. Então, beijo pra essas pessoas e depois amanhã eu digo mais. Eu posso rapidamente um beijinho, só porque a pessoa já faz mais de 2 semanas que vem perguntando. A Chayane Oliveira e o seu pai, Fábio Oliveira, um abraço pra vocês. São fãs, assim, ó, de carteirinha também aqui do nosso programa. Um beijo para a Neuza de Porto Alegre e para Alcione de Cachoeirinha. E eu quero mandar um também para a doutora Fernanda Fagundes, lá de Canoas, nossa telespectadora e fã do nosso programa. Um abraço, doutora Fernanda. Dona Magda, eu me lembrei do Jean-Paul Sartre, que disse o seguinte, Jean-Paul Sartre, todo mundo conhece, Jean-Paul Sartre, A Idade da Razão e tal, e outros livros fantásticos, disse o seguinte, eu nasci no meio dos livros, eu morrer no meio dos livros. Ele dizia isso. Eu trouxe hoje uma obra-prima, A Montanha Mágica de Thomas Mann. E por que eu trouxe esse livro hoje? Esse livro tem 1000 páginas, esse livro. Hoje seria o aniversário dele, de Thomas Mann. Thomas Mann recebe o Nobel de Literatura, não me recordo bem se foi o ano de 1926 ou 1929, eu acho que foi 1926. Leitura por fim de semana. Não, isso aí não consegue ler no final de semana. Tem que ler, a gente vai tomar lição segunda-feira. Você lê 50, 60 páginas por dia, isso aí precisa uns 15, 20 dias, um mês para ler com tranquilidade. E o Thomas Mann, ele escreveu esse livro antes e depois da Primeira Guerra Mundial. Ele foi Nobel e muitas pessoas que criticam, porque você sabe que tudo no mundo tem crítica, né? Então, criticaram. Esse livro foi considerado um dos 100 melhores livros da história da literatura no mundo. Um dos 100 melhores livros.
Thomas Mann, esse livro foi escorraçado, foi queimado em 1933, quando os nazistas assumem, eles colocaram, inclusive esse livro foi colocado porque ele era contra a guerra, o Thomas Mann, e ele repercute isso na Primeira Guerra Mundial. E esse cidadão, o Thomas Mann, cria esse livro com uma genialidade extraordinária. Dona Magda, se a senhora me permite, eu vou ler aqui algo que foi escrito pelo grande Antônio Cícero, este acadêmico, essa figura notável, que copiou um trecho do livro de apenas 30 segundos que eu vou ler para vocês. Um calafrio nos percorre quando nos damos conta do caráter profético das palavras que Thomas Mann, bem antes da ocorrência de Auschwitz ou dos aviões e homens-bomba do nosso tempo. O segredo, disse Thomas Mann, e a existência da nossa era não são a libertação e o desenvolvimento do eu. O que ela necessita, o que deseja, o que criará é o terror. Escrito antes da Segunda Guerra Mundial. Palavras proféticas de Thomas Mann. Esse é um livro que vale a pena ler. Voltando a falar de baixarias... Você viu a Bruna Marquezine hoje? O que foi? O beição dela no Instagram. Pra mim, ele não oferecia passagem nem pra Niterói. Não, isso ela não é verdade. Jamais. Mentira, ela foi convidada pela Fashion Week, ele que foi de convidado dela, então, né? Convenhamos. Ele que foi de bicão. É outro nível. Não deve ter dado muito presente pra ela. Óbvio que sim. O Vitorino é um língua de trapo. Adora. Aliás, eu posso perguntar uma coisa? Mas a Marquezine vez tinha foi nível, diferente? uma atriz conhecida. Claro que deu presente pra ela. Olha a Até mãozinha depois da- do olha a mãozinha término, da Magda ali. ela deu todas as roupas que ela tinha utilizado em eventos com o Neymar. Ela doou porque ela não poderia mais ficar com as Coitada, roupas. eu acho que a Ana me convenceu ontem que ela era apaixonada por ele. E eu quero te dizer. Eu quero te dizer o seguinte: essa senhorinha e essa moça que. sei lá, Nájila. a dona Nájila. E a Nájila é de Naja, cobra. É Nájila Cobra. ou Nagila o nome dela? Ah, não, uma pessoa que faz o que ela faz não interessa. A gente pode chamar ela até de Gigi. Até de Eu acho Gigi. que se não tivesse acento seria Nagila, mas era... É Nájila, né? É Mas não Nájila. tem acento. Vamos chamar de Naná pra facilitar. Não, Naná não. Intimidade com essa falcatrua, tá louco? Não é. É melhor manter distância. É como eu começar a chamar ela Melhor de Clocó. manter. Não é Manter bom. distância. Gustavo Vitorino, falando em falcatrua, e as malas, hein? A viagem, Pois o é. avião, como é Você que é sabe isso? que hoje- Vão de novo nos aplicar outra Os falcatrua? representantes eles estão em cima, estão no cangote do Bolsonaro. Os representantes das companhias aéreas foram hoje ao Congresso Nacional, comissão lá do consumidor, dizer que era uma barbaridade, que isso tinha sido uma conquista, e a malha aeronáutica brasileira e o preço das passagens. O preço das passagens é sempre o mesmo discurso, não baixou nada. Nada, tão altíssimo. Aí sabe o que eu fiz? Meu amigo Renan, que faz comigo, ele e o Nando que fazem comigo o programa na Rádio Pampa, eu disse, vamos fazer uma brincadeira a sério? Vamos entrar no site das companhias aéreas agora e ver quanto custa uma passagem Porto Alegre, Recife. Lembrei da minha irmã? Sim. Porto Alegre, Recife. Eu quero embarcar sábado e voltar na quarta-feira. Não, pagar não quero. Aí eu olhar a passagem. 2.200. Cada uma. Uau! É mais caro que para Lisboa. Mas escuta Aí eu pensei, não, vamos mudar de companhia. Vamos pensar assim, eu quero ir amanhã pela manhã a São Paulo e voltar domingo à noite. Olhar para mil e pouco, cada uma. 2.100 e pouco. Gente, eu não vou dizer o nome da companhia para não fazer propaganda, porque o pessoal mas você vai de Porto Alegre a Miami por $620, $650. Eu vou te interromper só um pouquinho. A semana que vem eu vou a Brasília para fazer um trabalho lá. Tem uma exposição do judiciário lá em Brasília, então os tribunais de todo o país estarão lá, os desembargadores, enfim. Então eu tenho que ver a passagem. Sabe quanto é o meu retorno de Brasília A Porto Alegre? a Porto Alegre? Que dia? Ah. Depende do dia. Sexta-feira? Bah, pega uma fortuna. R$1.500. Que vem todo mundo. Uma passagem de volta Brasília, Porto Pra Alegre. mim, Brasília, Porto Alegre. R$1.500. Aham, mas é que eles se valem, né? Porque todo mundo Então, sai assim, de ó, Brasília. Não, mas assim, ó, o que eu quero dizer é o seguinte, aí você, mas se for aprovado isso, o preço da passagem vai subir. Claro! Mas você sabe o que é isso? Isso é oportunismo Claro que é. misturado com uma certa dose de suspeição que eu levanto sobre essa tal de ANAC. Boa. Porque não caiu o preço da passagem, subiu, o preço da passagem está puxando a inflação brasileira, Magda, sabe por que eles fazem isso? Porque quase 80% das pessoas que voam são
executivos, pessoas... Quando a gente diz executivo, não é que o cara anda de terno e gravata. É que o cara está trabalhando. Claro. Exploram, né? 80% são pessoas trabalhando. E isso vai parar no preço dos produtos. É como o preço da gasolina, é como o preço... Então, o governo tem que tomar uma atitude. Abre os céus brasileiros para companhias estrangeiras, chama as companhias brasileiras, aqui eu vou dar slot para todo mundo. É isso aí. Deixa os caras virem com companhia low cost, porque tá demais o negócio. E assim, ó, e é sem mala, né? Sem mala. Se tu quiser malas, se tu quiseres garantir aquela tua passagem, enquanto tu decide, né? Tu tem que fazer a reserva custa. Aí você quer levar um alfinete, custa. Aí você quer levar uma mala, custa. Aí você quer marcar o teu assento. Custa. Porque você vai viajar com uma mulher e os 2 filhos. Exato. Você quer marcar o assento junto. Não pode. R$35 cada Não, poder tu pode, mas eles cobram. Eles te botam assim, ó. Era antigamente. E eles... na hora de marcar a passagem, eles te deixam cada um num canto do avião pra te obrigar. Depois tu tem que aí você pagar mais um cheque. É 40 quilos. Então assim, ó, virou uma sacanagem. Alguém tem que fazer alguma coisa. É verdade. Aí os caras foram lá. Não, e teve deputado que disse, não, temos que prezar a liberdade. Sim, tem que ter liberdade, com responsabilidade. Vitorino, virou uma sacanagem e a gente ficou de fora da festa. Não, a festa ia ficar mais barata porque a justificativa de cobrar a bagagem era baratear as passagens, que não ficaram mais baratas. Agora elas vão ficar mais caras se incluir. Então, tipo assim, é aquela promoção que tá R$100 na loja, de 50% de desconto, vai pra 100, vai pra 200, aí depois volta e fica todo mundo paga 100. É mais barato eu ir passar um final de semana em Miami que ver a minha irmã em Recife. Mas, sobretudo, o depoimento do Vitorino é importante porque a maioria das pessoas que não utilizam de transporte aéreo veem esses aumentos e pensam, mas no meu bolso não vai atingir. E é exatamente isso que ele está alertando, que atinge sim. Tudo 80% dos passageiros são passageiros isso chamados executivos, que na verdade são comerciais, né? É gente que tá... Quando diz executivo, os caras pensam, é rico. Não é. Usa a expressão executivo para definir o trabalhador. O Marne Barcelos vai a São Paulo fazer uma reunião na TV. Uma reunião tá lá. O Marne Barcelos está trabalhando. Essa passagem do Marne Barcelos vai falar... Vai trabalhar. Vou trabalhar. E detalhe, tu tá pegando o voo de volta de Brasília, que é o mais caro, porque eles aumentam, porque eles sabem que todos os deputados e senadores saem para ir para os seus países. Eu vou... Por 500. Eu vou... Não, tá mais caro. Tá 700, tá? Mas voltar por 1.500... Não, né, gente? Não, né? Magda... E aí tu vai pegar um ônibus. Magda, a Eastern... Tem que pagar, né? Mas é isso aí. Vai chegar aqui quarta-feira da semana. Já tá R$500. Magda, a Eastern Airlines... Que aí a gente se divertiu, a internet proporciona isso. A Eastern Airlines tem voos promocionais de Nova York a Los Angeles. Nova York e Los Angeles. Voos promocionais, $99. É verdade, Vitorino. É verdade que não é só assim. Lá tu tem uma fortuna e tal. Mas na Europa também. Atravessa os Estados Unidos de ponta a ponta. Mas isso aí é livre mercado. E tem a British Airways. O Atlântico ao Pacífico. A British Airways também tem voos promocionais. Londres, Nova York, Londres, $149. Putz, $149, eu não vou a Florianópolis. Agora, Gustavo, isso de ficar de lupa na ANAC, a gente tem que realmente ficar. Essa ANAC já tinha que ter 630 horas. Quem inventou isso? O Fernando Henrique Cardoso. Outra coisa que eu quero te dizer, o hotel em Brasília, fortunas. O valor é em euros. Eita. Claro, mas está lá, euros. Não, como assim? Não entendi. Não, tá na tabela em euros. A tabela é em euros. Mas eu tenho certeza que se eu quiser montar o cafufo do Gugu em Brasília, vai ter fiscalização para não sei o que. Exatamente. A prefeitura vai sentar em cima da posição do alvará. E casualmente é o hotel que fica do lado do Palácio do Alvorada. Aí tu abre ali, fazer a reserva, assim, quanto é que custa? O mais barato é 65 euros, depois tem de 100, tem de... euros. Hello. Bacana isso. Coisa chique. Coisa chique não, é ilegal. Porque, na verdade, isso é ilegal. Não pode. O nosso sistema monetário é o real. É em real que tu tem que oferecer, ainda mais pro consumidor. Na verdade, não é o hotel que é caro, ele tá no país errado. E eu vou dizer, assim, Carla, já passo para ti. E vou dizer uma coisa para vocês. Eu, nessa experiência que eu estou tendo de fazer esses trabalhos fora, eu estou valorizando muito o agente de viagem. Sim. Porque a gente acha, não vou pagar a agência.
Olha, eu consegui resolver muitas coisas e até com uma certa rapidez, justamente por causa do agente de viagem. Eu acho que é um serviço que então, vale a pena. assim, ó, essa coisa... tem gente que gosta, que tem talento. Agora, assim, ó, eu que não tenho, que não sei... Porque eles têm tudo aqui. Aí ele fala com o hotel... Eu consegui muitas coisas porque eu tenho um amigo que tem uma empresa de turismo e ele resolveu muitas coisas para mim. Senão eu estaria batendo cabeça até agora. É verdade. A gente tem o assunto da intervenção involuntária de dependentes químicos para tratar também, que foi a lei foi sancionada pelo presidente Bolsonaro, já foi publicada, então já está valendo. É um assunto muito polêmico que já ganhou manchete aqui no Atualidades Pampa várias vezes, até porque se prolongou durante os anos. Essa lei ela foi apresentada pelo hoje ministro da Cidadania, Osmar Terra. Foi aprovada na Câmara de Deputados em 2013, foi enviada ao Senado ainda em 2013 e só foi aprovada pelo Senado em maio agora deste ano, em 15 de maio. Demorou todo esse tempo. Pouca coisa, né? É pouca coisa. Imagina, deviam estar com muito trabalho para analisar. Isso também é verdade, né? Não pode ser muito rigorosa. Com certeza. Mas, então, a legislação trata dessa internação involuntária, porque antes tinha que ser uma internação voluntária. A internação involuntária dependia do aval de um juiz e agora não é mais assim. Agora, ou um familiar ou alguém da família pede a internação e aí tem que ter o aval de um médico. Se não tiver médicos, pode passar para as pessoas que trabalham no setor da saúde, também podem fazer esse pedido e o médico também tem que avalizar o pedido, dizendo que realmente a pessoa é um dependente químico e então vai ser internado involuntariamente. Eu escutei o ministro Osmar Terra defender no que ele acredita. A internação é de no máximo até 90 dias. Ele fala naquela internação da abstinência total mesmo, porque tem internações que eles dão um pouco ainda da substância para a pessoa não ficar totalmente na abstinência. Ele defende que que tem que ser abstinência gradativamente, realmente para limpar o corpo. E eles vão investir nesses hospitais e nessas comunidades que tratam essas pessoas, esses dependentes químicos. Tem muita gente que não concorda, tem muita gente que acha que essa internação involuntária acaba que o dependente químico volta para a droga, então que ela não funciona. E tem muita gente que acredita que aquilo ali é salvar uma vida, porque o dependente químico não tem a mínima possibilidade de buscar ajuda, ou são pouquíssimos os casos que ele busca ajuda. Então eu vi nessa mesma reportagem uma esposa que pediu a internação do marido e hoje ele agradece ela todo dia eu vi. Por ter feito esse ato, porque é uma coisa muito difícil para a pessoa tomar, sofrido para a família, porque não total. É assim, a interna, então é muito complicado. É muito complicado. Então tá valendo já, o presidente Bolsonaro sancionou essa legislação. E ainda mais pelo ponto de que a gente tem que entender que no sistema de saúde muitas pessoas elas entram em surto, com certeza, pela droga, porque as pessoas, os parentes não conseguem internar e elas acabam em algum momento até tirando leitos em hospitais, em até instituições, porque eu recentemente fiz um trabalho, quando nós estávamos na faculdade, um dos últimos trabalhos foi no São Pedro, e ele fala que 95% dos atendimentos eram pessoas drogadas em surto, que a família já tinha tentado internar, que já tinha feito todo um processo, mas pela burocracia as pessoas acabavam lá e é todo um sistema. Eles assim, às vezes fica 3, 4 anos a gente tendo que lidar com um paciente que está numa situação de vício em drogas que não está no nosso setor. E ele nem consegue ir para um lado nem para o outro, fica parado no sistema. É verdade. O que queria falar? Hoje o Ministério da Fazenda confirmou o recebimento do repasse por parte do governo da Justiça da Suíça de 1,270 bilhões de dólares que foram confiscados de contas numeradas de brasileiros condenados ou envolvidos com a justiça em depósitos na Suíça. E eu lembro que quando o Sérgio Moro foi à Suíça, acho que no final de março, deram um pau nele. Foi passear na Suíça. É verdade que ele passear foi fazer na Suíça. Ele foi lá, teve reunião com os procuradores. E agora temos o resultado. E está aí o resultado. Hoje o governo federal confirmou que o governo suíço fez o repasse
1,270 bilhão de dólares repassados ao governo brasileiro. Certamente muita coisa vai voltar para a Petrobras. Né? Eu ia falar ainda sobre a internação. Não, eu quero falar de um assunto, porque nós estamos... O programa se encaminha e nós talvez não tenhamos entendido ainda o que aconteceu, que foi a maior vitória do governo Bolsonaro, acontece em junho, e nós teremos repercussão a partir de agora num julgamento que estava ocorrendo enquanto nós estávamos aqui, e eu rotulo como a maior vitória do governo, e foi dada pelo judiciário e não pelo legislativo, pois o governo entendeu o que aconteceria. O governo foi para dentro dos gabinetes dos ministros do STF, levou seus mapas, levou seus especialistas, levou seu ministro da Economia para conversar com todos os ministros, para que eles entendessem o que se estava discutindo ali. Se discutia o universo de 80 bilhões de reais. Era isso que discutia. Por isso que eu digo, senhores, nós só vamos dimensionar o que foi decidido agora pelo STF quando começarem a transformar em números, começarem a entender a complexidade que foi decidido lá. Ou seja, nós podemos privatizar sem a anuência do judiciário. Ou seja, o governo deixa de ficar refém do poder legislativo. Toda aquela tramitação de passar por uma Câmara, passar pelo Senado e todas as discussões e até políticas que ocorrem sobre, às vezes, uma questão que é econômica, elas deixam de existir. Então, volto a dizer, é muito importante que se dimensione o que se votou hoje. Também se imaginou, eu volto a dizer, porque o governo acreditou muito nisso. Então, por isso que ele foi para a conscientização. E a própria oposição também tentou fazer o mesmo, como entendia o que estava sendo votado ali, também tentou fazer essa votação. Então, eu digo, na questão do jurídico, foi muito difícil quando a gente tenta trazer a política para dentro, porque às vezes dá uma decisão que a gente concorda, a gente acha que foi técnica, dá uma decisão que a gente discorda, às vezes a gente acha que ela foi política, né? Então eu prefiro ficar mais adstrito à lei e dizer que esse STF nosso, ainda que montado por governos anteriores, deu uma decisão hoje que vai entrar para a história e repercutir em toda a próxima década do país. Não, ainda está repercutindo. Deixa eu só fazer um aditivo aditar nesse tema. O STF decidiu que pode vender as subsidiárias. Só. As estatais mães não. E aí não é tão bom. Então, assim, o que acontece? Não é tão bom porque... Se o Bolsonaro quiser... O Bolsonaro não pode privatizar a Petrobras. Porque assim, ó, já existe lei... Não pode privatizar Banco do Brasil. Isso aí já tem lei, né? Porque, assim, eu estou falando das grandes, né? Mas, assim, estatais menores que não tenham subsidiárias, elas não podem ser extintas. Então não foi tão bom. Na verdade foi uma meia sola, porque a intenção do Bolsonaro é vender algumas subsidiárias, como a BR Distribuidora, a Braskem, essas que... Mas o STF manteve com base, repito, o artigo 23.1, manteve o que prevê que é a opinião do Legislativo para privatizar empresas mães que não tenham subsidiárias. Tu ia complementar alguma coisa, Rússia? Não, das subsidiárias nós temos aí. Olha aqui, a Verônica Beninca, ainda sobre as malas, diz o seguinte: Procon de São Paulo multou as companhias aéreas em relação às cobranças da reserva antecipada de assentos nos voos, que foi uma notícia desta semana. Eles não vão pagar nunca, sabe, né? Mas aquela multa que é para gringo ver. E o senhor Juarez Copati diz o seguinte: bagagem e transporte aéreo, normalmente, assisto o programa de vocês, uma coisa que me deixa indignado é porque a imprensa, de maneira geral, não apoia o transporte de bagagem em avião incluído no preço. É simples, a empresa é obrigada a transportar uma bagagem e quem não transportar terá um desconto. Exatamente isso, a sua ideia é ótima. A teoria do copo meio cheio ou copo meio vazio, gostaria que vocês comentassem esse assunto. Ou seja, cobra de todo mundo, faz o inverso. Quem não tem bagagem, tu recebe um desconto. Sim, mas aí vai ser aquela mesma vigarice do preço da passagem. O preço da passagem... Sim, eles aumentam depois descontam. 2.000, se você comprar por não sei o que é 1.600, comprar por você que é 1.200. Aí não tem almoço grátis. Aí você vai na passagem de 1.200, tem 10 assentos. Isso, não tem almoço grátis. Não tem mais assento de 1.200, agora só de 1.600. Magda, falou. Para fazer vigarice com os números, eles têm técnicos.
preparado só para isso. Pois é, infelizmente. Bom dia, bom dia não é porque a dona Márcia escreveu bom dia. Quero agradecer por teres lido meu e-mail sobre o filme Olho por Olho. Fiquei feliz, mas ao mesmo tempo frustrada, pois o nome do filme, o resumo apresentado, passou uma ideia equivocada. O foco do filme não é vingança. Afinal, as leis existem para serem cumpridas. A personagem não sai atirando. Quando a personagem tem sua filha pequena ameaçada de forma velada pelo mesmo bandido, o filme aborda a necessidade que ela sente em defender sua família, quando, infelizmente, o Estado não consegue, visto que no filme o criminoso continua matando e ficando impune. A pergunta que fiz está ligada ao fato de: até que ponto o Estado tem o direito de impedir uma pessoa de defender sua família e propriedade quando isso implicar na obtenção de uma arma? Sei que esse é um assunto controverso, observação, não precisa ler no programa, esse e-mail é só um desabafo. Já leu. Agora já li. Beijos a todos, Márcia Loreno de Oliveira. Mas agora já li e acho que é um bom esclarecimento sobre o próprio filme. Contribuição. É uma excelente contribuição. Notícia final, Carla? Temos aqui no notícia WhatsApp... final, porque mais uma notícia. Não, a manifestação dos nossos telespectadores. Boa noite a todos. Quase fui atropelada a caminho da Santa Casa e estava atravessando na faixa de pedestres. Ainda bem que o carro não vinha correndo, diz a Vanessa de Gravataí. Carla, leiam, por favor, o Marne está certíssimo. Ontem o presidente falou novamente que permanece a infração de perda dos pontos. Foi retirada a multa. Esse programa é ótimo, sempre, gosto de todos, mas eu amo o Vitorino, ele é meu preferido. Adoro cada um, com suas peculiaridades. A desenvoltura da Roberta, a didática do Ruxo, sabedoria do Márcio, essa sensatez da Carla, a desenvoltura da Magda, a sinceridade do Chicão e, claro, o Vitorino. Magda, eu queria fazer um convite, posso? Pode. Um convite muito legal. Nesse sábado, gente, a partir das 11 horas, eu vou estar lá na Fábrica da Gola, ali na Zona Norte de Porto Alegre. Vocês procurem ali, entra no site, procura lá Gola, camisaria, camisas Gola. Lá está o endereço, o novo endereço, a nova Fábrica da Gola. Inauguração, a partir das 11 horas eu vou estar lá na Gola ajudando a receber as pessoas, mostrando as novidades, que tem as novas camisas em fio egípcio, enfim, e aquelas camisas que eu uso aqui, que alguns gostam mais, outros gostam menos, mas todos acabam gostando, porque é facilmente identificável como uma das melhores camisas do Brasil. Eu acho que então, uma coisa de gosto, porque todas elas são lindas e são... Paulo Plente, sábado, amanhã, né? Porque nesse sábado. Sábado, a partir das 11 da manhã, eu vou estar lá na Gola aguardando todo mundo para conversar, tirar fotografia e, claro, escolher aquela belíssima camisa da Gola que você pode comprar direto da fábrica. Aliás, as camisas de fio egípcio Marne. Me dá uma de... Boa noite, Magda. Qual a opinião do Ruschel e da Ana sobre as condenações do Lula? São justas? Ele cometeu os crimes que lhe são imputados? Francisco Valentim. Antes da nossa opinião, vou deixar o Ruschel opinar, mas porque tem um evento também sábado muito bacana, o Dia dos Namorados se aproxima, e você vai lá na Deu Mundo, mas do Praia de Belas. Nessa oportunidade você vai receber uma consultoria sensual para quem sabe agradar, com perfumes, lingeries, completo. Lá o pessoal vai atender você no Praia de Belas, na Deu Mundo. Olha, muito bem. Dona Magda, ele com certeza não nos acompanha, deve ser um telespectador eventual, porque ele já deveria ter se familiarizado com aquilo que eu penso. Eu não falo de processo que não conheço. Não conheço as provas, não conheço as decisões para opinar tecnicamente. E palpite em coisa séria para mim eu não dou. Não dei nenhum processo, eu trago as informações, trago os resultados, trago as razões do recurso, trago as razões da decisão. Quando é uma matéria jurídica, eu comento. Agora, um processo que deve ter uns 20 volumes, que tem matéria de peritos se pronunciando, tem registro de imóveis se manifestando, tem testemunhas 10, 15, 20, 50, tem processo que teve 50 testemunhas. Eu vir aqui dizer, eu vou muito mais poder dar uma opinião ideológica do que uma opinião técnica. Então, nunca me manifestei em 14 meses que aqui estou sobre nenhum processo jurídico que eu não conheça. Tu conta os meses? Conto, porque eu comemoro cada 30 dias que eu estou com vocês. Até porque, se vocês lembram, ele entrou aqui como estagiário. Isso é verdade. E ele foi galgando. Cumpriu o estágio probatório. Mas ele já foi aprovado? Mas ele já está um ano e pouco. Eu não vi passar, Mário. E eu me comportei muito, seu Mário. Eu me comportei muito. Muito mal também é muito. Acho engraçado. Muito mal também é muito.
Olha aqui, ó. Quando falamos sobre trânsito, sobre uma série de coisas, o nosso telespectador, acho que ele não pediu para omitir o nome, Carlos Justo Paulo. Ele disse assim que fez uma reclamação sobre acessibilidade na faixa de segurança na Protásio Alves, tendo a EPTC lhe respondido. Mas antes disso, me responderam sobre o mesmo assunto com uma versão diferente. Assim, gostaria que alguém de vocês lesse toda a mensagem para ver a vergonha das divergências do ente município sobre o nosso questionamento. Se possível, depois da leitura, responda qual a versão que podemos dar credibilidade. Como de outras tenho diversos pleitos, é que está meio confuso. Mas a gente aqui no programa, tá confuso, teve duas notas, Carlos, com desculpa. 2 funções, com 3 funções, com versão depois que eu mandar, não mandaram, então é complicado, né? Talvez o telespectador tenha certa razão na sua manifestação. Resposta fez uma confusão. Horrível. Oi, querida Carla, estou vendo o programa. Como faço regularmente? Gostei muito da gravata do alinhado advogado que está de camisa cinza. Tânia, eu disse pra ela que tu ias responder através do WhatsApp. Olha a cara desse. Que tu compraste essa tua gravata, não pode dizer. Ou vai lá no Instagram, no teu Instagram, nos nossos Instagrams. Eu vou responder pessoalmente a dona... Como pessoalmente? Como pessoalmente? Não, tu vai expor no teu Instagram. Pois então. Agora tu vai responder aí. Vou responder Mas não vicia, né? pessoalmente, Porque lógico, não, para dar atenção. não é para responder porque eu dou aqui. muita atenção a todos os nossos telespectadores. Não, Merecido. pelo WhatsApp pode. Boa noite, Magda. O Marne tem criticado a grande mídia por achar que a mesma pega no pé do presidente Bolsonaro. O que falta para o Bolsonaro é um bom assessor de imprensa que oriente o presidente e seus ministros a não dizerem tantas bobagens como fazem semanalmente. Dilon Camilo de Canoas. Dona Magda, desculpe interromper, senhor Magda, mas foi o que este modesto debatedor disse lá por março, quando começaram aquelas controvérsias, começaram aqueles ministros, eu disse, o presidente está precisando de um assessor de Todos imprensa. nós falamos, né? Depois Eu falei de um antes de porta-voz, pelo último... Todos falaram. Quem foi o rei do furo? Eu só, Pai do furo, eu mãe só do quero furo. dizer que há uma identificação em comum, todos comum com a ideia do nosso... O próprio Twitter, Tá, mas né? vocês podem deixar o Mário responder a pergunta feita para ele? O Bolsonaro, eu já falei diversas vezes que eu conheço razoavelmente o Bolsonaro. O Bolsonaro tem aquele temperamento. Então, ele é uma pessoa que é difícil de segurar. Mas ele tem um novo assessor, Fábio, como é o nome dele? O novo assessor da comunidade lá em São Paulo, que é o novo assessor de imprensa dele, que está em Brasília, um jovem de 42 anos de idade, me fugiu o nome agora. É um jovem que tem sentado com ele e conversado. E se vocês notarem, de uns 15, 20 dias para cá, ele está muito mais comedido. Ele está muito mais comedido. Descobrem, por gentileza, porque você deve conhecer, ele tem 42. Wagengarten, não? Fábio. Fábio. Esse aí. Então, Wagengarten. Van deve ser Fábio. Não é Fábio, Fabinho, como diria o não sei se é Vitoriano. Fábio. Ele é um jovem de 40 e poucos anos de idade que está tentando colocar na cabeça do Bolsonaro, presidente, o senhor não pode dizer isso, não pode. Mas tem momentos que não dá. Como é que vai chegar na cabeça do presidente? Eu sou o presidente da República, deixa eu falar, rapaz. Não, só se eles foram agarradinhos, tiver aquele diabinho que vai aqui não tem como. Você viu que ele não fala mais nos filhos, não tem mais aquela interferência de filhos, então está melhorando, a coisa está melhorando. Muito bem. Não, e até a respeito disso, né, falando em Bolsonaro, nós falamos rapidamente antes, porque estava envolvendo o nome do Neymar, mas agora trata da agenda presidencial. Ele está na Argentina, justamente para tentar apoiar o Macri, porque a Argentina entende que é essencial a participação do Brasil e das suas entidades na Argentina, porque é uma parceria importante para todos, porque, segundo eles, né, é um dado econômico, até a Roberta pode nos auxiliar, que quando o PIB sobe 1 ponto aqui no Brasil, lá na Argentina sobe 0,5. Então, o sucesso do Brasil está associado ao sucesso da Argentina. Então, essa parceria se desenvolve num momento importantíssimo, porque em outubro temos as eleições, um processo complicadíssimo, que a Cristina Kirchner, então, saiu da frente da sua chapa, agora entra como vice. As pesquisas indicam um crescimento na popularidade, as pesquisas já começam a indicar que a chapa dela pode vencer o Macri, numa decisão um pouco extraordinária, em decorrência do governo que ela teve, mas o Macri parece estar fazendo um governo pior. O Mário Barcelos tem uma ciência muito grande desse processo, mas então Macri e Bolsonaro hoje deram uma coletiva falando que estão de mãos dadas pelo sucesso. O Macri não está fazendo um governo ruim. O problema é que o Macri cortou os privilégios.
Sim, aí ele passa a ser ruim, né? Sim, cortou. O governo subsidiava a água, a luz, subsidiava, ele cortou tudo isso. Então as pessoas estão enlouquecidas. Cortou os salários do funcionalismo público, que é o que manda na Argentina. Esse é o grande problema. Todas essas manifestações são projetadas e executadas pelo funcionalismo público que comanda tudo isso. E só para contribuir, né, Ana, já que tu citaste, o que acontece é que a Argentina está passando por uma crise econômica muito grave. Eles têm alto índice de desemprego, os juros lá estão muito altos, a economia está muito desaquecida e não está havendo consumo. Eles não consumindo, o nosso mercado aqui acaba não vendendo a eles. Então, nós tivemos uma queda das exportações esses últimos 3 meses, muito forte, devido justamente ao nosso parceiro comercial, a Argentina. Então, nesse sentido, nós perdemos muito, né? Então, a gente sempre brinca. Existe um jargão na economia que o Brasil espirra e gera uma pneumonia, né, Gustavo? Na Argentina. 50% de inflação na Argentina. Sim. 50% de inflação. E o desemprego. Então, a gente imagina, né, tudo leva a crer que ainda que a Cristina Kirchner esteja como vice-presidente, candidata a vice-presidente, o Macri vai se reeleger. É interessante essa postura do nosso presidente Bolsonaro, que na chancelaria é uma gafe, ele está apoiando claramente, assim como ele apoia claramente o presidente Trump nos Estados Unidos, ele está apoiando claramente o presidente da Argentina na sua reeleição. Então, como ele fez com Netanyahu. Exatamente. Então, assim, é uma gafe, né, dentro da diplomacia, mas é uma postura do presidente. E nós temos que entender que é assim que está funcionando, né? Nós estamos vivendo um ambiente onde os países estão se fechando e estão estabelecendo posições muito diferentes do que aquilo que acontecia há 10 anos atrás, quando tudo se unia, os blocos eram mais unidos, as pessoas estavam fazendo mais acordos, países estavam fazendo mais acordo. Então, os países hoje estão se fechando e estão numa postura bastante liberal nesse sentido de independência. Então, só para fechar, eu acho que o Macri vai se reeleger. Então, em dezembro, ele assume de novo um segundo mandato e isso pode levar a uma mudança da economia, porque agora ele fez o quê? Ele simplesmente congelou os preços e fez uma série de medidas de um trabalho que tem que ser feito antes. Tem que ser feito antes. Exatamente. Para poder construir alguma coisa, tu tem que limpar o terreno. Exatamente. As nossas exportações aqui de carros, por exemplo, nesse ano, caiu 42% de janeiro para maio desse ano. Exportação de veículos, que é o nosso grande consumidor, é a Argentina. Então, Vitorino. A gente está exportando muito mais imposto que carro. Exatamente. Ver o que é audiência. Acabei de receber uma mensagem da Cláudia Alves, diretora de comunicação da Claro. Ela está em Brasília. Ela é de Brasília, da direção da Claro em Brasília. Acabei de receber uma comunicação, ela vai entrar em contato com a Magda Beatriz e a direção da Claro em Brasília vai tomar providência em relação ao acontecido. Obrigada. Cláudia Agradeço Alves, muito, que já eu tive uma vez um probleminha. Ela levantou o telefone e resolveu na hora, então pode ter certeza que será resolvido. Obrigada. Cláudia, um grande abraço, obrigado e o convite continua, quando vier ao Sul, tem. Por favor, venha conhecer a Rede Pampa de Comunicação. E depois da Rede Pampa a gente vai fazer um jantar legal, um almoço. Mentira, eu não faço nada. Não, mentira, eu faço sim. Agora eu faço ovo quentinho, assim, ou meio esquisito no mico. Não, eu tenho prato que dá ibope. Qual é? Tu não vem com aquele teu prato, arroz, não sei o que. Não, aquele... Asinha de frango. Aquele tá ultrapassado. Arroz de linguiça. Papardelli ao molho gorgonzola. Sim, é esse, papardelli, eu errei, troquei o arroz pela massa. Mas não tem arroz. Não, eu troquei o babaca, arroz por massa. Não, ele me chamou de babaca. Você não viu o que ele me disse, ô babaca? Dona Mara, esse pratinho é chique. Não gosto de gorgonzola. Eu gosto, deixa eu te dizer, macarrão. Praça lá não gosta. Presta atenção, macarrão. Até eu gosto de gorgonzola, mas não no macarrão, que macarrão pra mim tem que ser com molho vermelho. Ponto. Tradicional.
É coisa de pobre que gosta. Bastante tomate. Eu gosto com guisado. Molho, carne moída, tomate. Não, ele é milionário. As caturritas dele estão assim, ó, secas. Gorgonzola, com palmito. Vamos usar. Imagina. Presta atenção, é gorgonzola com palmito. Ai, não. Bah! Que combinação é essa, gente? E um sorrisal de que sabor? Papardelli. Papardelli. Mari, aniversariante. Não é espaguete da... Não sei o que lá. Chegou. Carne moída de segunda, aquela bem tava se comportando tão bem até agora. Aquela carne moída... Primeiro aniversariante. Uau! Primeiro aniversariante. O senhor Ítalo Balbo. Mas quem foi Ítalo Balbo? Quem foi, mano? Quem foi, mano? Ministro da Aeronáutica de Benito Mussolini. No início da década de 30, ele vem ao Brasil, à Argentina, vender aviões. Aí ele desce no Rio de Janeiro com aviões, 8 ou 10 aviões, né? Imagina um ministro da Aeronáutica, 1932, 33, logo após o Getúlio assumiu o poder. Com aqueles ternos brancos, aquelas roupas bonitas, que o italiano sabe se vestir, né? E quando as companhias aéreas serviam garfo e faca de verdade. No início da década de 30. Varig. A Varig foi fundada em 27. Não, mas igual a Varig era... O que acontece? Ele chega para falar com Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, habilitíssimo, um homem de uma maturidade política violenta. Ele, olha, senhor e ministro, eu não tenho dinheiro para ele comprar. O Brasil estava com uma reserva de café monstruosa, não conseguia vender café para o mundo inteiro. Tinha café estocado até hoje. Mas eu posso trocar por café com o senhor, tá fechado. Que maravilha! Então ele pegou, acho que 10 ou 15 aviões que já estavam no Rio de Janeiro, com motores e tal, e fez um grande negócio. Isso está no livro, por isso que eu me lembrei do Hélio Silva, que é o autor desse livro, uma biografia do Getúlio Vargas, que eu li há uns 2 anos atrás. Senhor Ítalo Balbo. E o Ítalo Balbo foi morto por fogo amigo, por um cruzador italiano que estava passando, ele estava voando no avião dele, já bateram o avião, mataram o homem. Mataram o homem em 1940, bem no início da Segunda Guerra Mundial. O Sukarno, que foi um político indonésio, foi presidente da Indonésia. Meu querido amigo César de Alencar, não sei se o Vitorino conheceu, mas foi o maior apresentador de rádio da Rádio Nacional. Espetacular. Da Rádio Nacional, meu querido amigo. Eu conheci o César de Alencar, já no seu ocaso como homem de rádio, mas foi no auge da Rádio Nacional. Esse homem, a audiência andava pelo Rio de Janeiro naquela época, década de 40, década de 50. Realmente ele foi até década de 60, quando entra no ar a televisão e a televisão rouba a audiência dos programas de auditório. Mudou o perfil das rádios brasileiras, o target das rádios. E a minha querida Maísa Matarazzo. Maísa, junto com Elis, na minha modesta opinião, as duas maiores cantoras que esse país já teve. Ela cantando Castigo da Dolores Duran, cantando Castigo da Dolores. A senhora conhece essa música? Conheço. E ela cantava... Ouça é música dela. Ouça, vá viver a sua vida com outro. Ela fez essa música pro marido. Que é isso, dona Maria? Essa hora da madrugada. Pede pra você não ser ninguém. João Paulo Cunha, político brasileiro, né, que foi cassado e depois foi reformada a sentença, tá tudo bem com ele. Heloísa Helena, política brasileira, que foi senadora. E a Yasmin Brunet, que é filha da senhora Brunet, né? Completando hoje 31 anos de idade. São esses, o tempo passa para todo mundo. São esses. Dona Magda me olhou me censurando porque eu estava rindo. Ele disse que o homem morreu em 1940, só fiquei sabendo agora. O meu atraso com a história. Como tu é atrasado? Atraso com a história. Mas o que tu poderias ter morrido sem saber nunca disso. O que não está atrasado só é que estão brigando. Me ridicularizar. Não. Sabe quem é que eu lembrei agora? Aquele personagem do Rogério Cardoso escolhendo o professor Raimundo, lembra? Ele morreu? É mesmo, é verdade. Eu ainda quero trazer porque o que estão fazendo na Orla Atlântica, na nossa Orla da Guaíba, é muito sério. É muito sério. Que houve? Nós tivemos lá, nós enaltecemos a beleza, a limpeza, a segurança. Né? Eu me lembro que nós saímos de um evento lá 1h30 da manhã e estava a caminhonete da polícia lá, e nós com toda a sensação de segurança, que é o que mais
importa. Mas os flanelinhas estão se excedendo lá na máquina. Eles estão... Excelente a pronúncia. Excelente. Obrigado, Samara. Eles estão se excedendo porque... Ai, não. Não é pra rir, é uma coisa séria, Ruth. É um absurdo. Você afogou aqui com a água? que é ótimo que eu não peguei. Assim, excedendo. Grande fase. Eu quero voltar, eu quero voltar. Ele tá com o É porque, na verdade, eles estão fixando um valor... lugar algum, por isso ele tá assim atrapalhado. Eles estão fixando um valor de R$20 para tu estacionar esse cara. E o que é pior, estão ameaçando as mulheres. Né? Ai, porque tu vai a algum enfrentamento, se tu chega e diz assim, eu tô sem... Eu não trouxe a carteira, eu só vim dar um passeio. Bem, aí eu não garanto como vai encontrar seu carro na volta. E quando são as mulheres, eles estão fazendo uma semi-ameaça já direto constrangendo as mulheres. Aí consultados, porque nós enaltecemos que a Brigada Militar está ali e que a EPTC está ali. O que disseram esses dois órgãos já pronunciamento oficial? De que eles só podem se manifestar provocados. Então, tu tem que ir lá na EPTC reclamar ou tu tem que ir lá na brigada reclamar de que estão fazendo isso. Então, todo mundo tirou o corpo fora. A verdade é que isso vai correr o risco de afugentar pessoas que naquele lugar maravilhoso que a gente gosta, que a gente tem enaltecido tanto. Então, acho que é uma questão pública, tem que ser enfrentado, sim, não só pela EPTC, mas também por uma questão de segurança pública, para que todos nós possamos ir lá. Eu sugiro que o município, junto com os proprietários ali, os permissionários, façam uma ação rápida e mesmo que fazendo uma caixinha, porque vai ser. Vou te dar uma notícia. Que esse é um dos problemas da empresa, aquela que não resolveu. Vou te dar uma má notícia. Eu não gostaria essa hora, vai me fuder. Pois é, mas eles não podem fazer, sabe por quê? Por quê? Porque a demagógica... vão dizer que são menores. Não, pior. A demagógica Câmara de Vereadores de Porto Alegre, no passado, aprovou uma lei criando a profissão de guardador autônomo de veículos na cidade de Porto Alegre. Mas deixa eu te falar uma coisa. Gente, exatamente. que absurdo. Esses caras são protegidos por essa lei. É verdade, não são todos. Não são todos. São verdade. Eu estaciono com frequência na Dinarte Ribeiro e tem uma senhora que trabalha lá há anos e ela é telespectadora do programa, provavelmente estará nos assistindo agora. E ela mandou um recado pra ti há muito tempo e eu esqueci. Ela disse, diz para o Vitorino que sou guardadora de carros, que estou aqui, eu e meus companheiros estamos aqui na rua já há muito tempo para guardar, para fazer o nosso trabalho sério, que não podemos ser comparados àqueles que extorquem e tudo mais. E ela é uma querida, ela te acompanha, vai até o carro contigo e cuida do carro e se acontecer alguma coisa, sabe quem é o dono, tá sempre de olho. Então, realmente, fazer aquela generalização é muito Mas é que ela é uma exceção à regra. Mas o que se discute é o seguinte, é que a legislação... Ela é uma exceção a legislação que menciona o Vitorino é que ela não pode ser fixado um valor e o valor não pode ser compulsório. Isso é o que diz a legislação. Então aí que vem o choque, vem a ameaça. Mas aí é o que eu te digo. Então, daí tu não pode dizer R$20. Eles fizeram uma tabela. Eles não podem fixar a tabela. E eu vou contar... Aí olha, tem repreensão. Para vocês verem agora, talvez vocês possam me compreender melhor. Eu sou uma sofrenilda mesmo. Olha aqui, uma vez eu deixei meu carro estacionado na 24 de outubro para assistir um evento de final de ano. E aí o guri disse assim, me paga, não sei o quê, tem que pagar antes. Eu digo, não vou te pagar o que tu queres e não vou pagar antes. E ele também me ameaçou. Sabe o que ele fez? Riscou o carro um prego. Ele fez um miró no meu carro, porque ele riscou o meu carro da traseira até a frente. Vou me queixar para quem? Vou buscar quem? Então, concordo contigo, essa senhora. Tem outros lugares que tem as pessoas que a gente já está acostumado. Eu sei quem é essa senhora ali da Dinarte, enfim. Mas assim, 70% é mau caráter. É que a gente fala que até tem eu me sinto bem, porque... eu também, eu sei quem é. Eu me sinto não protegida, porque a gente sabe, mas é uma Luciana companhia. de Abreu também tem um casal que tem uma filhinha pequenininha, que também estão ali trabalhando Ela e tal. Me mostrou o cadastro e tudo mais.
Mas nesse sistema até que o Vitorino comenta, em diversas reuniões da Arena, justamente para evitar que pessoas que não têm esse cadastro ilegal, é bem complicado para a EPTC. Ela mesmo reclama, mas só que sempre confira se tem a carteirinha, de identificação. Exatamente, tem que ter. Confira mais informações, mais notícias, mais bom humor, mais beleza, mais simplicidade, mais babaquice. Nossa, amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Por enquanto, durma. Você fica livre de nós até amanhã depois do Jornal da Pampa. Tchau.